Sala aberta para todos. Bom dia, bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. Bem-vindo todo mundo à Masterclass Cinema de Impacto, Filmes para Mudar o Mundo. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito inspirador para todos nós, com a presença muito bem-vinda, muito querida de Jean-François Camilleri. E a gente está num dia, como eu falei, de muita inspiração para aprender muito sobre esses filmes de impacto, filmes que mudam as pessoas e pessoas que mudam o mundo. O nosso encontro de hoje é uma relação, assim, é uma realização da Mostra Ecofalante de Cinema, que está em sua 11ª edição, em parceria com a SPCine e com patrocínio crucial da Embaixada da França, a quem a gente gostaria de agradecer imensamente pela realização dessa atividade hoje. E a Ecofalante tem a alegria de apresentar hoje essa Masterclass, que eu já falei, uma Masterclass online, Cinema de Impacto, Filmes para Mudar o Mundo, novamente aqui com Jean-François Camilleri, que é produtor internacional de filmes que fazem parte da nossa vida, da minha vida pelo menos, como Marcha dos Pinguins, do Pinguim Imperador, Oceanos, e ele também é presidente da Eco Studio, ou Eco Studio. E como vocês que já se inscreveram aqui sabem, a aula de hoje vai abordar o cinema de impacto para produtores, realizadores, distribuidores e estudantes interessados nesse tema que é, acho que, crucial também para esse mundo contemporâneo. Antes da gente começar, a gente vai ouvir algumas palavras da queridíssima Liara Oliveira, que é diretora de Inovação e Políticas do Audiovisual da SPCine, que é patrocinadora aqui da nossa mostra Ecofalante de Cinema desde seu início. Liara, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Que bom dia para você. Bom dia, Flávia. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar representando a SPCine em mais essa atividade da Formação SPCine Convida. Hoje uma atividade muito especial, né, nessa conexão com a Ecofalante. Fiquei pensando aqui no Flávio, no que você estava falando, né? Filmes para mudar o mundo, o audiovisual para mudar o mundo. É nisso que a gente acredita. Então, é muito importante para a gente manter essa parceria com a Ecofalante. Estamos aqui mais um ano e podendo proporcionar, né, as atividades, voltando às atividades presenciais e continuando também com o que a gente conquistou aqui do online. Então, desejo a todos uma ótima atividade, que possa ser aqui um espaço de trocas, de interlocução e de muito aprendizado. Uma boa atividade para todos. Muito obrigada, Liara, é verdade. A gente fala, parece que é só, né, que bonito falar isso, mas de verdade, a gente vê hoje em dia como o audiovisual é crucial nessa questão das histórias que a gente conta e de como a gente conta e reconta do jeito mais justo, talvez, acho que é essa palavra, a nossa história. Obrigada, Liara. A SPCine faz um trabalho crucial para isso e para o nosso cinema. Muito obrigada. E agora eu chamo o Mathieu Thibaudot, que é a Dido Audiovisual da Embaixada da França, que é patrocinadora dessa Masterclass. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo trabalho cultural que a França faz. Então, estou muito feliz de ter o Mathieu aqui. Bem-vindo, Mathieu. Obrigada por estar com a gente. Obrigado, Flávia. Bom dia, Liara, também. Prazer contar com sua presença. Vou agradecer, obviamente, o time do Ecofalante, que faz um trabalho importante de conscientização há tantos anos. Isso é muito precioso contar com um parceiro assim. No Brasil, o assunto é importante, e tudo é importante hoje, na verdade. O Jean-François Camilleri é um profissional francês importante, como, obviamente, impacto mundial, como impacto importante pelos filmes que ele já produziu. A gente tem a presença da Flávia Guerra, que é uma jornalista importante também. Muito obrigado por sua presença e por sua mediação, Flávia. E só uma palavra para dizer que, obviamente, o Brasil já conta com uma produção importante de documentários e de ficções que a gente poderia qualificar de impacto, né? Um cinema militante, um audiovisual militante. E isso tem motivos, é porque existe bastante urgências diferentes que precisam, muitos gritos precisam ser feitos no Brasil por meio de cinema, por meio de obras audiovisuais no Brasil. Então, estou muito feliz de que o Ecofalante
consiga proporcionar um momento de troca assim internacional, como um profissional realmente, mais uma vez, importante, um veterano sobre esse assunto realmente do cinema de impacto. Então, muito obrigado de novo. E só lembrando que nos próximos meses, tomara que a gente consiga a ratificação do acordo de coprodução entre a França e o Brasil. Isso possibilitará coproduções oficiais, além do cinema, se abrindo para audiovisual. Então, quando se fala de cinema de impacto, acho que o documentário tem um lugar especial aqui, e que a abertura e a ratificação desse acordo entre a França e o Brasil sobre coprodução, que se abrirá também para documentários sem ser obras cinematográficas, vai possibilitar novas aventuras e novas jornadas juntos. Então, vou acabar por aqui. Muito obrigado a todos e boa sessão. Obrigada, Mathieu. Acho que você falou algo muito crucial aí. O documentário tem muitas janelas, né? A gente tem muitas janelas hoje para mostrar o cinema, para mostrar esse cinema de impacto, para fazer com que ele chegue nas pessoas, e esse cinema lindo também. Eu queria dar um recado, alguns recadinhos importantes antes da gente chamar o Jean-François aqui. Um aviso, né? Para ativar a tradução simultânea, é só clicar aqui no botãozinho de interpretação. Então, você escolhe os canais. Quem quiser ficar no português, né? Ouvir a interpretação em português, clica em português. E quem quiser ouvir sem a interpretação ao fundo, né? Sem a original ao fundo, pode optar por desativar o áudio original. Então, aí você pode ouvir na língua em que você preferir, e pode mudar também ao longo, se você achar, olha, acho que o francês, acho que eu estou bom em francês, mas não tanto assim, volta para o português, e vice-versa. E durante toda essa nossa webinar aqui, as perguntas podem ser realizadas por escrito, e elas vão ser traduzidas e devidamente repassadas ao Jean-François. Após a apresentação, a gente vai ter uma apresentação dele e depois a gente abre para as perguntas. A gente só pede para que as perguntas sejam direcionadas aqui para esse Q&A. Está escrito aqui, Q&A, Questions and Answers. Deixa aqui a sua pergunta na Q&A, tá? O chat fica só para outras interações e outras dúvidas. Perguntas direcionadas ao conteúdo, manda aqui no Q&A que a gente vai fazer as suas perguntas. O Camille Henry, como eu disse, vai realizar uma apresentação que ele preparou para a gente está muito feliz com isso também, mas antes eu vou dar um breve resumo dessa carreira tão prolífica, me sinto até assim, sabe? É uma carreira tão marcante, tão linda. Vou só dar um resuminho rápido. O Jean-François Camille trabalhou na Walt Disney Company por 30 anos, eu acho que foi quando a gente começou a conhecer mais o trabalho dele aqui no Brasil. Ele ocupou vários cargos na Walt Disney Company, até presidir em 2009 a companhia na França, na Benelux, adoro essa palavra em francês, e na África francófona. Em 2008, ele criou o selo Disney Nature, que é dedicado a documentários sobre fauna, flora e meio ambiente. E esse selo se tornou uma referência em filmes ambientais no mundo inteiro, produziu uma série de produtos e filmes maravilhosos, numa escala global, incluindo Chimpanzés, que é um filme lindo de 2012, que até hoje nos impacta, do Mark Linfield e da Alastair Forstedil. E também um outro filme, Oceanos, que toda vez que eu vejo eu fico maravilhada, hipnotizada, do Jacques Perrin e do Jacques Clouseau. Em 2009 esse filme foi realizado, e o filme integra a programação da Mostra Ecofalante nesse ano, na homenagem que a gente presta ao Jacques Perrin. E é uma homenagem linda, confiram também que tem filmes maravilhosos aí, históricos. O Jean-François também produziu o já clássico A Marcha dos Pinguins, do Luc Jacquet, de 2005, esse filme foi um marco. Quando eu digo clássico, é clássico de fato, um filme que o despertou para o poder e para o poder de impacto do cinema, com essa beleza toda. Mais recentemente, ele produziu o longa francês Caminhando sobre as Águas, que está na Mostra Ecofalante esse ano. Em 2019, ele deixou a Disney para fundar e presidir o que eu já comentei, Eco Studio, primeiro estúdio europeu, casa de produção europeia de produção de filmes de impacto. É disso que a gente vai falar hoje aqui. Depois dessa introdução, agora sim, a gente começa
Camille, bem-vindo, bienvenue, obrigada por estar aqui com a gente está muito honrado, de verdade, eu estou muito feliz, de verdade, os filmes que você produziu e todas as suas ideias fazem parte da minha vida, do meu imaginário, e tenho certeza de todos que estão aqui com a gente hoje, é um dia de muita honra e muito aprendizado, com certeza, obrigada. Bom dia a todos, muito obrigada. Flávia, muito obrigada Mathieu e Carolina. Desculpa, não falo brasiliano. Donc je vais parler en français à partir de maintenant. Vou falar em francês a partir de agora. Vous m'entendez là? Oui? Vocês estão me ouvindo? Tudo Sim, certo? ouvimos? Perfeito. Merci beaucoup pour cette Muito introduction. obrigada por essa introdução. Je m'appelle donc Jean-François. Eu me chamo Jean-François Camilleri, estou muito feliz de fazer parte dessa masterclass de hoje e dessa jornada do Festival do Cinema de Impacto. O cinema de impacto é um tema de grande relevância, já que podemos dizer que o cinema sempre teve impacto já há 120 anos, mas a cada vez mais temos hoje espectadores que consomem o cinema fora do cinema, também nas plataformas, na televisão, em todo tipo de tela, e é importante nesse mundo em que vivemos, um mundo de muitos desafios, temos de poder usar a imagem para poder fazer passar mensagens, para incitar, estimular as pessoas a agir, para inspirar e, às vezes, denunciar situações que sejam situações ambientais, que sejam situações de justiça social. Então, cada vez mais, nós, produtores no mundo, tentamos utilizar a beleza das imagens para fazer passar uma mensagem. Eu dizia há pouco, na introdução, que o cinema de impacto é algo que sempre existiu, mas no que me diz respeito, e como você dizia em introdução, Flávia, eu tive a sorte de ter uma longa carreira na Disney, e trabalhando na Disney, trabalhei sobre muitos filmes diferentes, que sejam filmes de animação, que sejam filmes live action, que sejam filmes com super-heróis, filmes Lucasfilms com Star Wars, ou com Miyazaki, e uma das vantagens que temos quando trabalhamos numa grande sociedade como essa é que não há verdadeiramente problema de meios financeiros. E, portanto, rapidamente, já que isso já são mais de 15 anos, quase 20, eu pude começar a investir, já que eu estava baseado na França, sobre o cinema francês. E, rapidamente, eu disse a mim mesmo que nós, da Disney, temos uma vantagem. Falamos todos os dias com dezenas, centenas de milhões de lares no mundo, que seja no Brasil, na Argentina, na França, no Japão, na Inglaterra, na África do Sul, da Austrália, através da televisão, através do DVD, da SVOD, mas também através do cinema em geral, através dos magazines. Falamos com centenas de milhares de pessoas por dia e trazemos divertimento, e é uma ótima coisa, e isso agrada muito. Temos de utilizar a nossa posição forte de credibilidade, de legitimidade junto do público para trazer esse público, além do divertimento, informação sobre grandes assuntos importantes para a sociedade e para o meio ambiente. É importante que possamos trazer divertimento, mas juntamente com o engajamento. E isso vem a mais do live action, vem além do Star Wars. E pensando assim, eu comecei o meu primeiro investimento sobre a Marcha dos Pinguins. Eu não sei como isso foi traduzido em português, mas imagino que as tradutoras saberão dizê-lo. Foi um imenso sucesso esse filme, A Marcha dos Pinguins.
foi feito com 2 ou 3 pessoas que foram para a Antártica, que recuperam imagens incríveis da vida desses pinguins na marquise da Antártica. Fizemos um filme poético, mas que tornou-se um filme quase político, porque há uma relação entre os homens e as mulheres, entre os machos e as fêmeas, que é muito interessante, porque claramente eles estão num universo que é praticamente deserto, e este deserto é talvez o último deserto verdadeiro do mundo. E o que nós, nas nossas sociedades em geral, e particularmente nas sociedades ocidentais, podemos fazer para conservar esse deserto. E pouco a pouco percebemos que a ideia de fazer um filme sobre esses pinguins era ainda maior. Ele teve uma repercussão incrível, porque ele teve 120 milhões de dólares de entradas, ele recebeu um Oscar como recompensa, e foi o ponto de partida de uma reflexão, que foi a de dizer, podemos, com pequenos meios, mas com boas ideias, fazer grandes filmes que irão falar ao público, que trarão maravilhamento, que vão trazer divertimento, e podemos também sair do filme e dizer o que podemos fazer, como posso agir, como posso me engajar, como posso fazer para que aquilo que está na tela permaneça tão belo dentro de 20, 30 anos, tanto para mim como para meus filhos e os meus netos. E daí vem a reflexão de ir além. O cinema voltado para temas de animais existe já desde os anos 50. Disney lançou o primeiro, que foi True Life Adventures. Houve um filme que foi rodado sobre o jaguar. Isso eram os anos 45, 50 até os anos 60. Depois houve o Comandante Cousteau, que fez vários filmes sobre os oceanos, e tínhamos um filme a cada 3 anos ou a cada 5 anos. Eu pensei, nós da Disney, é da nossa responsabilidade política, social, de trazer com aquilo que nós sabemos fazer, ou seja, com grandes filmes, com lindas histórias, com a qualidade, com os melhores talentos, histórias sobre a natureza, histórias sobre a beleza da natureza, não esquecendo de falar a cada vez dos desafios que eu mencionei há pouco. Ou seja, fizemos oceano, com todos os problemas da poluição dos oceanos, fizemos um filme chamado Terra, da BBC, Terra em português, que é um filme que mostra todas as belezas, toda a beleza do planeta, e é um dia na Terra, e quando vemos a beleza do planeta, não temos vontade de destruí-la. Nós temos vontade de lutar para que esse planeta seja cada vez melhor. Fizemos filmes sobre os felinos, sobre os chimpanzés, fizemos um filme nascido na China, fizemos mais um filme sobre os oceanos chamado Blue, e mais um filme sobre o planeta. E isso era muito importante de colocar na tela, com os meios da Disney, com a qualidade dos diretores e dos produtores com os quais trabalhamos, grandes filmes, belos filmes, únicos, uma vez por ano. E isso era apenas o início. Não é um fim em si, é o início, porque o objetivo é de levar as pessoas para que elas vejam esses filmes, para que elas descubram esses filmes, para que elas sejam seduzidas, enlevadas por aquilo que elas estão vendo. Mas, à medida que elas saem da sala, fazer de tal forma que, isso é o mais importante, que se eles se interessaram pelo aquilo que viram, se eles ficaram seduzidos por aquilo que seguiram, que eles possam dar tempo, dinheiro, ideias, dar engajamento, dar implicação junto de uma ONG, junto de uma fundação, junto de uma instituição, junto da sua escola, da sua família, para dizer, eu segui um filme sobre os chimpanzés que é extraordinário. Os chimpanzés estão em via de desaparecimento,
eu devo poder participar à proteção da biodiversidade e, particularmente, dos chimpanzés nos diferentes países da África onde eles existem. E, à medida, em função daquilo que as pessoas sabem fazer, podem fazer, implicá-las no tema. E eu digo, sempre que fizemos um lindo filme na Disney Nature, que se chama Crimson Ringo, em inglês, é um filme sobre os flamingos rosas. Pensem sobre a marcha dos pinguins no país dos flamingos rosas. É um lindo filme, com uma linda trilha sonora. O filme não foi um grande sucesso, mas eu digo sempre que se, graças a esse filme, há no mundo 10 pessoas, 10 apenas, não 1 milhão, não 10 mil, não 100 mil, apenas 10, para quem isso veio mudar as suas vidas. Assistiu esse filme quando tinha 12 anos e se tornou um cientista e irá fazer pesquisa sobre os flamingos rosas. Um outro irá criar uma ONG na Tanzânia para trabalhar sobre os flamingos. Um outro se tornará fotógrafo de animais, um especialista desse tipo de fotografia. E se essas pessoas nos trouxerem o seu apoio a esse respeito, então vejam Jane Goodall sozinha há 60 anos. Jane Goodall revolucionou a nossa abordagem com relação aos chimpanzés. E isso foi uma pessoa que conseguiu fazer, assim como Dian Fossey o fez com os gorilas. E Dian Gutas com os orangotangos. E se essa pessoa foi uma pessoa, se essas pessoas estão diante de imagens que possam transportá-los, eu digo a mim mesmo que é muito interessante de ver que o movimento dos jovens em favor da planeta, que foi lançado pela Greta Thunberg em 2018, é um movimento que vem de crianças que nasceram nos anos 90, mas talvez essas crianças façam parte daqueles que estiveram diante das mídias que falavam muito mais de natureza do que de hábito. Talvez essas crianças que são hoje adultos, porque eles já estão agora com 20 e poucos anos, já que eles cresceram com imagens de natureza, já que cresceram com essas imagens de documentários, que são muito mais frequentes hoje, esses jovens aprenderam sobre a natureza e perceberam a importância de proteger essa natureza. Foi assim que eu entrei no cinema de impacto, me dando conta da força da imagem, me dando conta da potência da potência de uma bela história. É importante que seja um belo filme, um bom filme, porque senão isso não serve de nada. Então, a potência que um bom filme pode ter junto do público no mundo inteiro, porque é também a beleza. É possível de falar, de dialogar com a sua comunidade, numa cidade de 10 mil habitantes, de uma cidade do Brasil, de organizar uma ONG para sensibilizar o público à limpeza da praia, ou à proteção do jaguar, ou à proteção da floresta da Amazônia. Isso é possível, mas falar com 8 bilhões de pessoas, falar com todos os habitantes do planeta é muito complicado. Há um meio de fazê-lo, é o cinema. Quando vocês veem que Top Gun fez 1,2, 1,3 bilhões de entradas no cinema, então, Look Up em Netflix, que foi visto por 200 milhões de pessoas, eu imagino que sejam 200 milhões de pessoas. Então, aqui temos um meio, através das imagens, de dialogar com todos. Isso nunca será verdadeiro com apenas uma foto ou com um evento físico em loco, mas, por outro lado,
Mas com conteúdo audiovisual, isso é completamente possível e é isso que é importante. Agora vou compartilhar a minha tela. La définition du cinéma A d'impact, definição do cinema de impacto, vou avançar rapidamente, que é algo sobre o qual já falei, era de inspirar a mudança e incitar a ação. Inspirar a mudança é a base de todos os filmes de impacto, é a base, mas estimular a ação é o que há de mais importante, porque se só inspiramos a mudança e se não tomamos pela mão o espectador que está por trás e que o estimulamos a agir, então isso não terá importância. A segunda coisa é que devemos ser agnósticos em termos de formato e de gênero, ou seja, o filme pode ser para o cinema, mas ele pode ser também dirigido para uma plataforma como Netflix, Disney Plus ou Amazon. Ele pode ser um documentário, uma ficção, ele pode ser uma série, ele pode ser um filme curto, de 50 minutos ou de 2 horas, pouco importa. A partir do momento em que encontrarmos a melhor combinação entre o formato de um lado e o local de difusão do outro, de divulgação do outro. Por exemplo, Oceano é um filme fortíssimo que vocês mostrarão no festival, que dá vontade de refletir, que dá vontade de engajar-se, e é um filme de cinema. Então, Look Up, que é um filme de ficção para uma plataforma, é um filme que dá também vontade de engajar-se, que leva a refletir, que nos dá vontade de agir, e, no entanto, não é um documentário e não é para o cinema. Se vocês seguem uma série chamada Dopsic de Disney Plus, é uma série muito bem atuada, uma série de grande qualidade sobre um tema de saúde muito importante. Da mesma forma, não é um documentário, não é cinema, estamos numa plataforma, trata-se de uma série e podemos chamar isso cinema de impacto, em todo caso, de audiovisual de impacto. A coisa mais importante do cinema do impacto é de brincar com as técnicas cinematográficas, é jogar com as emoções para fazer um bom filme. Como eu dizia há pouco, se um filme é ruim, ele terá um impacto, ainda que o tema seja importante, ainda que o orçamento foi grande, se o filme é ruim, ele não terá impacto. A primeira coisa para que um filme tenha impacto é que ele tenha sucesso, e que para que ele tenha sucesso, ele precisa ter qualidade. E vocês que estão refletindo sobre cinema de impacto, que se seja de produção, distribuição, divulgação, a coisa mais importante é de fazer um bom filme, de ter sucesso, porque mais vocês terão sucesso, mais vocês terão impacto, por mais evidente que isso possa parecer. O cinema sempre fez evoluir a sociedade, despertando as consciências e fazendo-as evoluir. Não podemos esquecer, o cinema é a mídia que mais importante para a evolução da sociedade, mas é preciso realizar um marketing de impacto. Isso é novidade. Há 3, 4, 5 anos, essas campanhas de impacto não existiam. É algo que vem dos países anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, e essas campanhas, e vamos voltar a isso, não são as mesmas, não se fazem da mesma forma do que as campanhas de lançamento de filmes, onde se fala do diretor, dos atores, da qualidade do filme. E a campanha de marketing de impacto é algo que vem depois, para falar para as pessoas que já viram o filme. Quando fazemos o marketing do filme, falamos com as pessoas que ainda não viram o filme. A campanha de marketing de impacto fala com aqueles que já viram o filme. E é muito importante criar comunidades para fazer um lobby mais eficaz. As particularidades do cinema de impacto são 4. Em primeiro lugar, o assunto, seu tratamento, com frequência através do exemplo. Um documentário, forçosamente, é para o exemplo, a partir do real. E quando se trata de ficção, muitas vezes ela se inspira de uma história, verdadeira, verídica. É o caso da série Doc. O filme
quando apresentamos um filme nas escolas, nos presídios, numa assembleia, na ONU, e no final é ali que as coisas se mobilizam. E é uma abordagem diferente. Em primeiro lugar, claro, se faz a comunicação sobre o filme, mas em seguida, o filme, durante anos, servirá para a promoção do tema, do assunto. Vocês falaram sobre o filme de Caminhando sobre as Águas. Esse filme ainda é apresentado em vários festivais. Ele é utilizado como uma ferramenta e certamente dentro de 2 ou 3 anos continuará sendo exibido. Portanto, quando vocês fazem um filme de impacto, vocês devem levar em conta que é um filme que terá uma vida muito mais longa do que outro tipo de filme, em que as pessoas vão ver durante 3, 4 semanas, e em seguida passa no streaming, e depois termina. E trata-se também de financiamentos não tradicionais, pois, diferentemente do cinema comercial, podemos conversar com fundações, procurar mecenas, hã, patrocinadores, pessoas que gostariam, ou instituições que gostariam de participar da explicação sobre um tema específico, do meio ambiente, sobre justiça social ou esse tipo de assunto. As grandes etapas. As grandes etapas, eu vou falar rapidamente, claro, porque trata-se de algo tradicional, a produção de filmes. O assunto, a problemática, a definição dos objetivos, isso é muito importante. Quando fazemos um filme de impacto, nós temos que nos questionar qual é o objetivo, o que nós queremos obter, o que nós gostaríamos que esse filme mudasse no mundo. Então, delimitamos os objetivos, não vamos fazer o filme em função disso, mas teremos sempre esse objetivo em mente. Isso vai nos permitir, na medida em que estaremos produzindo o filme, garantir que nós estejamos alinhados com o objetivo. Bom, em seguida, toda a equipe, bom, o roteiro, a direção, a equipe envolvida, o financiamento, que é importante, claro, e pensar também na filmagem, e pensando numa filmagem internacional, existem assuntos que que implicam o mundo todo: Amazônia, oceanos, biodiversidade. Muitas vezes voltamos para o Brasil e para alguns países da África, com menor frequência a Austrália, mas é sempre importante pensar do ponto de vista internacional. Hoje em dia estamos num mundo globalizado e os assuntos, os temas são globais. Os belgas, se os belgas estão todos convencidos que é preciso fazer algo para salvar a Amazônia, isso não vai adiantar muito. É preciso que o maior número de pessoas no mundo queira mudar alguma coisa. Portanto, o aspecto internacional é muito importante, seguido o acompanhamento no tempo, validação dos objetivos, etc. Bom, há vários protagonistas do cinema de impacto. Há os produtores especializados, autores, cineastas, atores, e temos também as distribuidoras. Quando a Netflix faz Don't Look Up, partimos do princípio de que há uma vontade por parte da Netflix de levar esse assunto para o mundo inteiro. Quando um circuito de sala de cinema comercial lança um filme de impacto que talvez não tenha tanto sucesso, mas cujo tema é importante, isso é porque estamos diante de uma distribuidora que se dedica a isso. As mostras, os festivais, tais como a Mostra Ecofalante, e isso é muito importante, pois são momentos em que as pessoas podem compartilhar
E os impact producers não são produtores de filmes de impacto, eles são os produtores das campanhas de marketing dos filmes de impacto, não é a mesma coisa. Temos também as ONGs, as fundações, as instituições, e é preciso não ter limites, não ter barreiras. Quando fizemos Caminhando sobre as Águas, que foi lançado há um ano, nós pensamos, precisamos trazer uma mudança sistêmica graças a esse filme. Não, não há na ONU uma organização guarda-chuva para a água. Existe o Programa Mundial para a Alimentação, a Organização Mundial da Saúde, um Programa Mundial para o Desenvolvimento, mas não há um Programa Mundial para a água. Então, se graças a esse filme conseguíssemos convencer Antônio Gutierrez a criar uma instituição global em torno do tema da água, com o nosso pequeno filme realizado por franceses na África, com um orçamento mínimo. Então, nós mostramos o filme para a ONU, para Antônio Gutierrez, e por quê? E esta é a beleza do ofício que nós temos, que nós realizamos. Eu acredito que há muitos profissionais do cinema aqui entre os participantes. A beleza é que nós fazemos algo que agrada ao maior número possível de pessoas. Todos gostam de ver filmes, de ver imagens. E quando nós propomos a pessoas, funcionários que trabalham na ONU, por exemplo, em Nova York, apresentamos um filme a eles, eles ficam muito felizes de assistir ao filme, pois isso muda o dia a dia deles, é um parêntese de encantamento em sua rotina. Então, isso é muito importante. Eles não conhecem EcoStudio, porém eles verão um filme, uma história universal, uma história forte. Isso irá mudar o seu dia e, quem sabe, sua semana, seu mês, sua vida. Então, nós temos essa vantagem. Nós falamos com imagens fortes. Há estruturas específicas que existem hoje, Doc Society, Impact Social Club na França, Impact Film. São estruturas que ajudam os produtores, que colaboram ao impacto e que incentivam a ação. E também, claro, tudo que é crowdfunding, os mecenas e os sponsors. Esses são os protagonistas do cinema de impacto. Voltando então a Impact Producer, é aquele que produz a campanha de marketing e que cria em torno do assunto o maior eco possível para alcançar o objetivo que foi predeterminado. Se com um filme sobre o desmatamento na Amazônia, se o nosso objetivo for convencer o governo brasileiro, o governo colombiano ou venezuelano a tomar certas medidas, o Impact Producer vai levar isso em consideração e tentará encontrar a melhor estratégia para que o filme alcance esse objetivo. É claro que a estratégia será diferente caso o filme seja apresentado na televisão ou no cinema, se for visível durante 2 anos na televisão ou durante 2 semanas, isso tudo deverá ser integrado ao Impact Producer. Trata-se, portanto, de uma nova atividade profissional apaixonante, pois está no cruzamento da atividade artística, da criatividade artística, da produção financeira e comercial do filme, as distribuidoras e também as ONGs, as instituições, os mecenas, os sponsors. Quando se é Impact Producer, e aliás, eu incentivo as pessoas aqui no Brasil a se tornarem impact producers. Há vários em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, talvez haja no Japão, talvez até aqui no Brasil. Mas então, eu realmente aconselho vocês a pensarem a respeito desta atividade. Vocês entrarão em contato com instituições tais como a ONU, com cineastas, vão trabalhar num determinado tema e em seguida outro tema,
E isso é uma abertura enorme para uma série de assuntos. Isso, de fato, é muito empolgante. Os grandes temas, eu sei que a mostra Ecofalante está mais focada no meio ambiente, mas há outros temas, a igualdade de gênero, violência conjugal, justiça social, acesso à educação, os imigrantes, os direitos humanos de um modo geral. E, infelizmente, hoje, se precisamos do cinema de impacto, é porque estamos num mundo que não está indo muito bem. Não estou me referindo à política especificamente, pois, a meu ver, o cinema de impacto não está aqui para falar de política, mas para despertar a consciência, as consciências. Aqui estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não irei listá-los, mas são interessantes quando se quer fazer impact producing ou quando se quer produzir um filme de impacto. Então é importante refletir a respeito desses 17 objetivos. Eu conheço um produtor brasileiro, Pedro Saad, que conheço bem e que trabalha sobre esses temas e que faz filmes, às vezes, um pouco mais complicados. E há também, por exemplo, para o objetivo número 7, talvez não seja acessível do ponto de vista até financeiro, não seja possível. Talvez o número 9 seja difícil, o número 8, mas com relação a, por exemplo, água potável e saneamento, o filme Caminhando sobre as Águas é um filme que fala sobre isso. Educação, eu produzi um filme sobre o Chemin des Écoles que fala sobre isso. Portanto, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre eles, certamente, há muitos temas que devem levar à reflexão. É muito importante nos inspirarmos de coisas que existem. Por exemplo, se formos entrar em contato com a ONU, dizendo, bom, tem um filme que se refere às medidas, aos objetivos 13, 14, 15, 16, por exemplo, eles talvez tenham uma escuta atenta e que permitirá que que o filme se desenvolva ainda mais. Bom, o mercado do filme de impacto é um pouco complicado, pois não é o mesmo dependendo do país. Como eu dizia há pouco, pode se tratar de um documentário, pode ser uma ficção, pode ser para o cinema, pode ser para a televisão, para as plataformas de streaming, para o YouTube. Então, o que eu queria dizer com relação a esse ponto é que o documentário no cinema, eu não tenho os números que se referem ao Brasil, aliás, nem os números da América Latina, embora eu tenha muitos amigos na América Latina, mas eu não conheço os últimos os números mais recentes, os dados mais recentes. De qualquer forma, na Europa, o mercado do cinema lá, a partir do lockdown, do confinamento e devido à epidemia, o mercado diminuiu muito. Uma boa notícia é que os filmes tais como Top Gun, Batman, Doctor Strange, Jurassic Park, Minions, etc., são filmes que permitem elevar a frequência dos espectadores. Mas, quanto aos documentários, está se tornando cada vez mais difícil, pois há 2 ou 3 anos que o público se acostumou a assistir Netflix, na Amazon e outros documentários de qualidade, se acostumaram a isso. Portanto, lançar ou exibir no cinema é ainda mais complicado. É difícil lançar um filme documentário no seu próprio país, no Brasil, por exemplo, ou na França, para mim, e ainda teríamos mais dificuldade ainda em vender esse documentário para outro país, Canadá, Polônia, Espanha, etc. Então, temos de pensar a respeito disso. O documentário é um gênero atualmente que as pessoas adoram. Nós estamos na idade de ouro do documentário, mas não necessariamente para ser consumido nas salas de cinema, muito mais na televisão, SVO, Video on Demand, ou nas plataformas de streaming. Foi o que eu tentei mostrar aqui. Nós temos
um gênero, o documentário, que faz parte da paisagem. Nós temos um público que é consciente de todos os temas, os desafios do planeta, sejam ambientais ou igualdade de gênero, etc. Existe, portanto, uma vontade, um desejo de querer ver os filmes que tratam desse tema. No entanto, a pandemia redistribuiu as cartas. Existe um modo de consumo diferente. As pessoas acessam mais as plataformas do que o cinema. Mas há fundações, mecenas, sponsors, que estão cada vez mais tímidos, infelizmente. Espero que seja um parêntese, mas existe uma vontade. O que a gente vê é que as grandes empresas estão fornecendo menos financiamento. Nós temos que levar em consideração o impacto da Covid nas empresas, então isso fez com que essas fundações reduzissem o financiamento. Mas, a priori nós já saímos dessa crise sanitária, é possível que isso volte ao que era antes. Bom, trata-se de dados internacionais, então não tem os dados brasileiros, então eu vou pular. E para concluir, pois já faz 1 hora que estou falando, ou pelo menos 50 minutos, eu gostaria de dar espaço para as perguntas. Nós temos um público que está aqui, que está presente, cada vez mais desejoso de ver documentários. Existe modos de consumo que evoluíram, embora ainda haja esse lugar para os documentários que merecem estar na sala de cinema, mas muitos devem estar se focar nas plataformas, e é importante se inspirar em histórias verdadeiras. Eu mostrei 2 exemplos muito importantes, Don't Look Up e Doc Psyche, que são a prova disso. A coisa mais importante, e sempre permanecerá sendo a coisa mais importante, quer se trate de uma comédia, de um drama, de um filme de super-herói, de um filme de impacto, antes de mais nada, fazer um bom filme para ter sucesso. Se 100 milhões de pessoas assistirem a seu filme, certamente esse filme terá mais impacto do que se for assistido por 10 milhões de pessoas. E é preciso procurar os recursos junto às instituições, às fundações. Quando alguma fundação tem como objetivo o combate ao desmatamento, para usar esse exemplo, quem sabe um excelente filme sobre o desmatamento terá um impacto muito maior no mundo do que dar um pouco de dinheiro para uma ONG aqui, outra ONG lá. Há pouco, Mathieu dizia que está havendo, então, está, está sendo montado um acordo de coprodução entre a França e o Brasil. Que bela aventura! Nós somos 2 países muito próximos, 2 públicos que amam o cinema, 2 públicos que têm consciência da importância da natureza. A França está próxima do Brasil, com a Guiana, com as Antilhas. A França tem terras naturais extraordinárias, tanto na França quanto nos territórios de ultramar. O Brasil nem precisa dizer. Então, penso que com esse acordo de coprodução, eu entendi que não se trata apenas do documentário de impacto, trata-se de cinema de um modo geral. Mas se dentro desse acordo, se houvesse um aspecto reservado ao cinema de impacto, coproduzido franco-brasileiro, seria maravilhoso, pois os talentos que temos na França e no Brasil são em grande número, e eles podem trabalhar juntos, e os brasileiros
os franceses adoram os brasileiros e os brasileiros também adoram os franceses. Então, eu dou a palavra novamente à Flávia, à Carolina, e vou, então, aguardar as perguntas, se houver. Muito obrigada, nós estamos ouvindo. Único, ouvimos tudo e foi muito... Estão, assim, chovendo perguntas e comentários aqui na nossa caixinha de Q&A. Já vou passar todas as perguntas para você, François. Muito obrigada. O meu vídeo já vai ser ligado aqui pelo pessoal da técnica nossa. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que eu vou começar por ela, porque ela é uma pergunta muito estratégica do Brasil. O Brasil é um país que a gente sente que a gente tem muitos temas cruciais para tratar, tanto exemplos positivos, eu não diria exemplos, mas experiências positivas de questões que já estão sendo tratadas, ações que estão sendo feitas, ou também, entre aspas, negativos, como levantar problemas, a questão da Amazônia, das águas, e outras tantas questões que nós temos. Mas a gente tem muito problema, muitas questões de financiamento. Então, tem uma pergunta aqui que faz um pouco disso, que nos pergunta, olha aqui, ó, é o Gabriel Grellet, ele abre aspas do Gabriel, o Gabriel pergunta assim: a América Latina tem uma dificuldade muito grande na produção e na distribuição de filmes de forma geral. Em especial, isso decorre do subfinanciamento da arte aqui e da monopolização dos nossos meios de comunicação. Como buscar financiamento para a produção dos filmes de impacto brasileiros e latino-americanos também? Parcerias entre estúdios são possíveis? Eu comecei por essa pergunta, Jean-François, porque você também terminou falando da questão do acordo de coprodução entre França e Brasil. E você tem muita experiência de conversar com o mundo inteiro, não só no âmbito francês, sobre soluções que outros produtores estão encontrando para produzir filmes de impacto, né? Na África, por exemplo, que tem as mesmas dificuldades que o Brasil, a América Latina, a Ásia também. Como que você vê essa questão de financiamento? Alors, c'est une excellente question parce que le É uma financement... excelente pergunta, porque o financiamento é a mãe de todas as guerras, e para fazer um bom filme é preciso meios. Não conheço suficientemente o mercado brasileiro para poder trazer uma resposta mais precisa, mas eu sei a particularidade das plataformas hoje, que seja Amazon, Netflix, Disney+, e talvez HBO, o Peacock amanhã, é a de almejar, tratar temas locais. Então, eu não conheço suficientemente bem a situação específica do Brasil e da Netflix, Disney Plus e da Amazon com o Brasil, mas essas plataformas, elas atribuem um orçamento importante ou mais ou menos importante a conteúdos locais. Eu acredito, se vocês já não fizeram, para a pessoa que colocou a pergunta, tente discutir com eles para tentar financiar ou cofinanciar um filme de impacto. Esse cofinanciamento pode ser muito interessante. Sim, as fundações, que eu mencionava há pouco, aos mecenas, os financiadores, isso se torna cada vez mais difícil com os mecenas, mas eles existem ainda. Em seguida, sobre os acordos de coprodução entre Brasil e a França, será Mathieu que abordará de forma mais detalhada isso. Eu acho que há soluções que podem ser encontradas. Em seguida, não conheço o sistema das ajudas no Brasil, talvez haja possibilidade de ter créditos de impostos. Em todo caso, hoje, a boa notícia, e isso não existia há 10 anos, é que as grandes plataformas americanas
desejam investir em conteúdos nos diferentes países do mundo. Sim, obrigada, Jean-François. A gente vive um período aqui no Brasil que a gente sente, acho que todos aqui estão de acordo, podem comentar no Q&A, que as plataformas agora, o de streaming, as maiores, se abrem um pouco para os nossos temas de impacto, né? Elas estão muito interessadas até o momento em séries mais de true crime, em séries que engajam a audiência por uma questão mais de entretenimento. E adquirem filmes produzidos com os nossos fundos de financiamento público para exibir. A questão da produção, acho que a gente vai passar para um momento futuro que a gente vê com ótimos olhos aí. E eu estou junto com você, acho que nós temos que propor, acho que todos aqui também, né? E tá sempre trazendo esses temas que são relevantes, como você disse, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? A Amazônia é uma questão do mundo. E aí, nesse sentido, a Helena Ansani te pergunta sobre os grandes temas, qual a sua opinião sobre a temática indígena do Brasil? E ela diz que está adorando a sua aula. Como é que a gente pode abordar, trazer essa questão indígena do Brasil para que ele tenha impacto global também? Alors, c'est aussi une excellente question. É também uma excelente pergunta, porque houve muitos filmes sobre os povos primários, e há muitos que estão sendo produzidos não somente no Brasil, na Indonésia, até mesmo no Canadá. É um tema apaixonante. Eu acho que já houve muitos documentários sobre esse tema e que, de fato, não conseguimos verdadeiramente colocar esse tema sobre a mesa, como dizemos em francês. E há seguramente uma forma diferente de abordar esse problema. Há na França já há muito tempo um programa que existe ainda, mas que é menos regular, que se chama Encontro em Terra Desconhecida, Rendez-vous en Terre Inconnue. É um programa que dura 2 horas, no qual uma pessoa conhecida da música, ou um ator, uma atora, viaja com o animador, viver durante 2 ou 3 semanas com pessoas que são o equivalente dos povos originários da Amazônia. E isso contribuiu muito junto do público francês, isso passa na televisão, isso contribuiu muito para colocar à frente esses povos. A única coisa é que havia uma vontade desses povos de receber uma equipe de televisão e de trabalhar isso. Isso foi muito benéfico. Não sei se houve uma ONG que trabalhou sobre isso, mas foi muito benéfico para a apresentação dessas situações particulares. Há nisso uma vontade de encontrar um novo paradigma, uma nova forma de filmar essas situações. Será que essa melhor forma seria uma ficção? Será que seria um documentário que talvez tenha mais o formato de uma investigação? Mas, em todo caso, é importante encontrar uma forma narrativa nova para falar disso, porque, como dizia Helena, acho que foi Helena que fez a pergunta, me parece que hoje há muitos filmes que já foram feitos sobre esse assunto, mas não houve o grande filme, ou o grande documentário, ou a grande série que permitiu fazer deste tema um tema central. Então, precisamos encontrar saídas. Eu tive a sorte de encontrar o Sr. Raoni, nós estávamos dialogando para fazer um filme sobre o tema, e depois rapidamente percebemos que não tínhamos a ideia dessa nova forma de relatar, nova forma de fazer as coisas, e que se era para fazer novamente os modelos do que o Sr. Raoni faz no cotidiano, não conseguiríamos interessar a todos. E eu acho que, sobretudo,
isso cabe aos brasileiros fazê-lo. Eu acho que os brasileiros devem fazer isso, aos peruanos na parte peruana da Amazônia, aos colombianos na parte colombiana da Amazônia, mas não deve ser americanos ou canadenses ou franceses ou espanhóis ou portugueses que virão fazer um filme sobre o tema. É um tema especificamente brasileiro e é necessário que sejam produtores brasileiros que venham a realizá-lo e que eles encontrem uma nova forma narrativa também. Sim, eu concordo. O Maurício Coronado Júnior deixou um comentário aqui que eu acho que vem complementar tudo isso, né? E ele fala, primeiramente, a gente deve convidar cineastas indígenas para compor a ficha técnica do filme. Eles trarão outra forma de contar a história deles, no sentido mais de cineastas, né? Hoje o Brasil consegue formar cineastas indígenas e que fazem coproduções, né, entre cineastas indígenas, não indígenas internacionais também, né? Acho que, como você falou, que estava conversando com o Raoni, se a gente trouxer essas narrativas para serem construídas juntas, como disse o Maurício aqui, a gente consegue encontrar essa grande narrativa, né, esse filme, e outros pequenos grandes filmes. O Roger, da Nigéria Filmes, ele traz uma pergunta também, ele diz: é muito interessante quando o senhor fala em produzir bons filmes para além dos temas. Somos cineastas de impacto na região nordeste do Brasil e temos como missão fazer filmes de impacto, mas que sejam até divertidos de assistir, se possível, ou pelo menos leves e fluidos. É comum se deparar com abordagens sem graça ou muito pessimistas de alguns temas que te propõem para filmar. Como que a gente acha essa narrativa que engaja? Eu complemento aqui essa pergunta, que como o oceano, aí é um exemplo que eu dou, que é uma maravilha, né, com a beleza, até que o Caminhando Sob as Águas também tem. Como é que a gente traz isso? Oui, ce qui est dur quand on veut faire O du que é cinéma. difícil quando queremos fazer cinema de impacto e que queremos mudar o mundo através do cinema, o que é difícil é de não ficarmos obcecados pelo tema. Se estamos obcecados pelo tema, não conseguiremos. Se temos em mente que faremos um filme sobre esse tema e, a partir daí, escrevermos algo a nível do divertimento, e o divertimento não é necessariamente humor ou algo ligeiro, mas é algo que fará desse filme um bom filme. Eu pego o exemplo de Don't Look Up. Don't Look Up é um filme de ficção, ele tem comediantes extraordinários como Leonardo DiCaprio, ele é bem filmado, bem escrito. A obsessão não está em mudar o mundo para os cenaristas, é de escrever uma história e de fazer um ótimo filme, e de escrever a história, de fazer um bom filme, isso nos faz refletir. Então, isso é um ótimo exemplo. E se dissermos que queremos absolutamente denunciar a situação nas prisões do Brasil, por exemplo, e quero fazer um filme muito difícil de ser seguido sobre a realidade das prisões do Brasil, vocês terão uma imensa dificuldade em convencer as pessoas para que elas venham seguir esse filme. E se no final há 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas que seguem esse filme não terá servido de nada. Mas se para denunciar isso vocês fazem um grande filme de amor, um filme que implique várias famílias, um filme que aconteça dentro da prisão, mas que tenha também acesso ao exterior, através de comediantes que conseguirão levar um verdadeiro discurso em que a história nos levará de um ponto A a um ponto B, com muita discussão, com um pouco de humor, com cenas difíceis de investigação, com tensão. As pessoas passarão 1h30 extraordinária e compreenderemos que há
um verdadeiro assunto sobre a questão das prisões no Brasil e teremos a vontade de intervir sobre isso. Então, essa obsessão para nós, de produtores de filme de impacto, é fazer um bom filme, que seja uma comédia, um bom drama, que seja um filme de investigação, e até mesmo um filme de amor. Podemos muito bem. Aqui estou trabalhando no desenvolvimento. Não sei se vocês conhecem um autor francês chamado Aimé Césaire, é um grande poeta, que foi também um homem político. Sim. Eu estou desenvolvendo o biopic de Aimé Césaire. Vejam, aqui é um filme de ficção, é uma forma diferente de falar do tema do que ele chamou da negritude, de falar do tema do lugar do homem e da mulher negros na sociedade, partindo de uma pessoa que tem uma vida extraordinária e que trouxe muitas coisas, muito mais do que fazer um filme duro e um filme carregado sobre esse tema. Sim, esse é um tema muito difícil, né? O José Ricardo fez um comentário aqui, né, que os docs, né? Ele pergunta assim, se os filmes de impacto, eles devem sempre trazer temas mais amplos para serem globais, ou se um projeto menor sobre algo mais específico de uma região também pode ser considerado um filme de impacto ou ter um impacto global. E eu acrescento aqui, a gente tem sempre que ter essa quase obsessão de ser global. Vou dar vários exemplos. O exemplo de Caminhando sobre as Águas. Esse filme acontece num pequeno vilarejo do Niger. O Niger é um país que poucas pessoas conhecem, onde não há turistas, mas escolhemos esse país e esse pequeno vilarejo como um símbolo do problema do acesso à água no mundo inteiro. E esse filme, nós o trouxemos para a ONU. Pensamos esse filme como um filme local, mas para uma abordagem global. Graças a esse filme, foram construídos poços nos vilarejos do Niger e nos vilarejos em torno do vilarejo abordado, mas tivemos uma abordagem sistêmica com a utilização do filme junto da ONU. Então, partindo de uma história muito local, podemos trazer algo muito global e, de uma certa forma, é o que fazem muitos filmes sobre animais. Quando pegamos o exemplo da Marcha dos Pinguins, filmamos sobre um pequeno lugar, no entanto, para a biodiversidade, é um exemplo extraordinário de vontade de proteger a biodiversidade no mundo. Então, o exemplo de um vilarejo em particular do Brasil, ou de uma região em particular do Brasil, eu tinha lido um projeto que tinha sido feito e que tinha lugar numa região ao sul de Coimbra, sobre os jaguares, pelo fato que os jaguares eram assassinados para que eles pudessem recuperar os seus dentes para o mercado chinês. E isso foi rodado no espaço de uma dezena de hectares, mas isso colocava à frente um tráfico mundial entre a China e a América Latina. Então, isso abordava um problema de biodiversidade mundial. Então, podemos partir de um exemplo para fazer algo global. Exatamente, esse filme do Jaguar realmente é impactante. Eu vi, é incrível. A Fernanda Mendes Sartori, ela tem uma pergunta que eu acho que outras pessoas aqui que fazem cinema de impacto têm. É uma questão de abordagem, eu acho, Fernanda, e eu vou fazer sua pergunta aqui. Ela diz, eu gostaria de entender melhor como não envolver política
em um documentário. Eu sei que a realidade brasileira e a francesa são bem diferentes. E hoje, no Brasil, sobreviver é um ato político. Eu diria no mundo. Então, como falar sobre qualquer tema sócio ou ambiental sem soar político? E eu acho que a Fernanda pergunta isso numa questão narrativa mesmo, né? Como tratar de temas que resvalam nessa questão política de estar no mundo, de como ver o mundo, e, ao mesmo tempo, não ser político nesse sentido mais estrito sensu da palavra. Bah, je pense qu'il existe, alors d'abord, il y a la Bem, définition de politique. existe a definição de política. No fundo, tudo é político. A política é a vida na polis. A partir do momento em que fazemos um filme de impacto, estamos realizando um ato político. Se falamos de política com relação ao governo de um país, um prefeito, a Assembleia Nacional de um determinado país, penso que hoje temos muitos exemplos de filmes ambientais que permitem ao público que assiste ao filme se conscientizar do problema sem que se fale diretamente na política. Quando falamos em inspirar inspirar a mudança e incitar a mudança, com esse filme é o que nós fazemos, esse tipo de filme. Então, nós produtores devemos fazer com que o público seja aqueles que, por exemplo, prefeitos, deputados, ministros, o presidente da República, para dizer: eu, cidadão de meu país, Brasil, Argentina, etc., qualquer país, eu, cidadão de meu país, acho que o governo tende a implantar medidas para proteger o jaguar, por exemplo, no sul do país, é um exemplo, e que o governo boliviano e o governo brasileiro tende a trabalhar juntos para lutar contra essa exterminação do jaguar. E assim, o público, o espectador, se torna o traço de união entre o filme que você produziu e a classe política. Não cabe a você, enquanto cineasta, bom, é claro que você pode fazê-lo, mas se você não quiser fazer isso, justamente para não se tornar político, cabe a você fazer com que o público seja o porta-bandeira, o porta-voz do assunto. Eu acho que é por aí. Sim, com certeza, eu concordo. Olha só, por favor, tem uma outra pergunta aqui, que é mais específica, que é uma pergunta interessante também, que ela pergunta assim, como é que a gente pode trabalhar? Vou achar aqui. O Adriano Lisiero, ele pergunta, o que você pensa sobre a questão de formato, sobre a estratégia de mesclar ficção com documentário em filmes de impacto, como na série de streaming Mars, da Netflix? Alors, j'ai pas vu cette série, je la connais pas. Eu não vi essa série, não conheço, mas eu não tenho uma resposta específica, a não ser a seguinte: se esta série agradou e fez com a que o tema que ela desenvolve acaba incentivando as pessoas a se mobilizar, ótimo. Eu acho que o mais importante é ser agnóstico. Uma ficção não é melhor do que um documentário não é melhor do que uma docuficção, uma série não é melhor do que um filme não é melhor do que um filme unitário. O que é importante é encontrar a boa mídia, o bom medium para abordar o assunto. Vocês não vão falar a respeito da pré-história da mesma forma que vocês falariam a respeito do desmatamento, por exemplo. Você não tem imagens sobre a sobre a pré-história, talvez vocês terão de inventar imagens em 3D, animação, etc. Portanto, a técnica
quer se trate de ficção, documentário, animação, ou 3D, a técnica está ligada ao assunto. O objetivo é sempre o mesmo: realizar um bom filme que terá muito sucesso para provocar impacto. Se esse mix entre documentário e ficção será a melhor forma, tanto melhor. Se o melhor será um documentário ou uma série do que um documentário de 2 horas, então tanto melhor. Cada assunto requer uma abordagem diferente. Cada talento tem uma qualidade diferente. A Hayao Miyazaki, o realizador de filmes de animação japonês, que eu tive a sorte de conhecer, pois fiz a distribuição dos filmes dele na França durante 20 anos, ele faz filmes de animação, filmes de ficção, é fantasia, mas sem dúvida foi ele no Japão quem melhor soube falar a respeito de ecologia e proteção do planeta, muito mais do que um documentário ou de um filme de ficção live action, portanto, depende do assunto e do ator e da atividade. Sim, é verdade. Miyazaki, um mestre também. Olha, a Ana Luísa Mariquito Reis, ela faz uma pergunta que outras pessoas fizeram, eu vou resumir em uma. Ela pergunta: qual a importância do nicho para a divulgação e engajamento com os filmes de impacto? É importante fazer lançamentos menores junto a um público fiel ou investir em grandes estratégias de lançamento? E outras pessoas também perguntaram como trabalhar melhor o marketing nessas campanhas de engajamento de filmes de impacto, que às vezes é tão difícil também por uma questão de limitação de orçamento. Alors, surtout, Bem, l'objectif antes de mais nada, o objetivo é dirigir-se ao maior número possível de pessoas, não dirigir-se a um público fiel, às pessoas que já estão convencidas. Se você fizer um filme para falar com as pessoas já convencidas, você perdeu o seu tempo e isso não vai adiantar absolutamente nada. O importante é buscar pessoas que não sabem nada a respeito do assunto, que irão descobrir algo e que dirão: "Uau, agora eu não sabia, agora eu sei. Eu estou inspirado e agora eu vou agir". Se vocês procuram alguém que conhece o assunto de cor e salteado, não irá se mobilizar mais ainda, pois já conhecia o assunto. Portanto, o seu alvo tem de ser o maior número de pessoas, o público maior possível, e não as pessoas que já estão convencidas, pois a evidência, faço um documentário sobre o oceano, vou procurar as pessoas que gostam de oceanos e vou gastar dinheiro para fazer uma campanha na rádio, na televisão, nas redes sociais, etc., para dizer a todas as pessoas que gostam de oceanos: venham assistir o meu filme sobre oceanos. Essa é uma péssima ideia, porque eles vão ouvir falar, não adianta gastar dinheiro nisso. Então, é preciso tentar alcançar as pessoas que não gostam do oceano, que têm medo do oceano, pessoas que vão descobrir o oceano, a beleza dos oceanos, a riqueza dos oceanos, a fragilidade dos oceanos e o que fazer para protegê-los. Então, é claro que isso é em função do orçamento, mas economizem o dinheiro, não gastando esse dinheiro procurando alcançar pessoas que já estão convencidas. Claro, é sempre difícil encontrar esse equilíbrio, né, entre convencer a convencida e que elas se tornem aliadas e, ao mesmo tempo, mobilizar, né, e sensibilizar as que ainda não estão. Esse é um grande desafio e no Brasil isso não é diferente. Tem uma pergunta mais de ordem prática aqui que eu tenho certeza que muitas pessoas estão se fazendo. A Luciana Cavalcante pergunta, eu vou emendar 2 perguntas aqui. O argumento, né, o argumento de roteiro, ele é suficiente para se encontrar parceiros internacionais
para o desenvolvimento e a coprodução de um filme? Ela pergunta isso porque ela se diz, como uma produtora pequena, eu não sou conhecida, né? Eu nunca fiz nada relevante globalmente, né? Como alguém com esse meu perfil apresenta um projeto internacionalmente? E aí eu vou emendar um outro do Pedro Pontes, que também vem nessa linha. Ele pergunta qual que é o caminho possível para a gente, um produtor brasileiro, poder apresentar um projeto de série documental, tendo, né, as diretrizes da ONU. Para a ONU, é possível? A ONU tem linhas, disponibiliza linhas de financiamento para séries documentais de impacto? Existe algo no gênero? Duas perguntas, mas que estão relacionadas com produtores que querem apresentar seus projetos. Alors, pour répondre à la dernière question, Flavia, Bem, para responder à última pergunta, Flávia, eu não acredito que a ONU tenha dinheiro para financiar filmes. Portanto, trata-se de fazer uso da ONU para transmitir as mensagens, para fazer projeções, exibições de filmes, que la communication autour du film e que a comunicação seja legitimada pela ONU, mas não o orçamento. Com relação à primeira pergunta, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a de fato é um verdadeiro problema. Há duas coisas. Se você procura Netflix, Disney+, a Amazon, imagino TV Globo, se você procurá-los e mostre algo muito bem escrito, 10 páginas explicando o que você vai fazer, ou com que recursos, quem são os talentos por trás disso. Acredito que tudo isso seja possível. Há muitos produtores que farão o mesmo, portanto, a concorrência é difícil, en tout cas en France. mas Après, penso que é possível, pelo menos na França é possível. Agora, infelizmente, as plataformas de SVOD, de streaming, plus facilement falam ou conversam com maior facilidade com produtoras já instaladas, muito mais do que com novas produtoras que eles não conhecem. Então, o conselho que eu dou é o de coproduzir com um produtor que já conheça, já tem os seus contatos com as pessoas na Netflix, Amazon, etc., ou Rede Globo. Então, fazer essa associação, pois é isto que irá permitir que você desenvolva o seu projeto, pois sozinho isso é cada vez mais difícil. Sim, exatamente. Aqui no Brasil sempre se pede, em mercados e próprias conversas que eu tenho mediado de mercado, que os criativos, roteiristas ou diretores procurem antes uma produtora, né? Esse caminho parece ser um caminho natural mesmo que a gente tem que fazer. Tem mais duas perguntas aqui, eu vou tentar juntá-las também. O Marcelo Dias, ele diz assim, se é possível que a gente pense em parcerias de impacto entre a França e o Brasil, incluindo campanhas de impacto, né? E ele também pergunta isso para o Mathieu, né? Para a Embaixada da França no Brasil. O Mathieu, não sei se ele ainda está conosco, mas a gente vai levar para ele. O Marcelo é da Dia Azul de Cinema Produtoras, né? E ele quer disponibilizar os trabalhos dele também. E tem uma outra pergunta, eu vou juntar nessa, Camille, porque alguém perguntou e disse que, eu vou achar já o nome da pessoa, mas ele disse que no Brasil, na Ancine, não existe uma linha especificada para filmes de impacto. A Ancine é o nosso órgão de regulação do cinema, como a CNC francesa, né, que também distribui e organiza os recursos, deveria, né? Estamos num momento complicado. E aí ele pergunta Flavia, je como vous é na rassure, c'est la França. même chose en France. Hein. On n'a Oui, pas oui. encore en Posso France. garantir para você que é a mesma coisa na França. Na França, nós não temos uma linha no Centro Nacional de Cinema para filmes de impacto. Isso ainda não foi reconhecido. Mais peut-être je laisse Mathieu répondre. Mas talvez o Mathieu possa responder. Sim, com certeza. E
Mathieu, abre o seu microfone. Ainda está fechado. Vê se você consegue. Agora sim. Agora. Desculpa, tem um problema. Agora sim. Tudo bem? Então, a definição A da Embaixada da França, ela não contempla, na verdade, a produção, porque a produção é uma ação que, por qual se encarrega o CNC na França e a Ancine no Brasil. Então, a Embaixada da França fica por fora do campo da produção. Ela vai, na verdade, conseguir ter missões antes da produção, para, como dizer, provocar situações de cooperação interprofissionais, situação de coproduções, por exemplo. A gente financia bastante laboratórios de coprodução e bastante parceiros como a Ecofalante, que poderiam ser, como dizer, bom, atores que vão provocar esse tipo de situação onde Brasil e França conseguem colaborar no âmbito de um evento como a Ecofalante. A gente apoia eventos e a gente, obviamente, participa da dinâmica de cooperação entre profissionais e a gente, obviamente, participa da difusão das obras francesas no Brasil. Então, a gente não poderia, por exemplo, financiar nós, como a embaixada, uma campanha de impacto de uma obra brasileira, porque isso iria fugir das nossas missões. Porém, a gente poderia participar, arcando com alguns custos, de uma coprodução franco-brasileira. A gente poderia arcar com alguns custos dessa campanha. Isso a gente poderia fazer. Mas é verdade que é um terreno que é para ser criado, que ainda não existe devidamente. Então, estou aberto para conversar disso mais para frente com os produtores brasileiros que são interessados. Obrigada, Mathieu. Acho que tem muita gente interessada aqui. E o Brasil é um terreno fértil para que a gente construa mais histórias, né? Muito obrigada. É de verdade importante que você esteja aqui acompanhando. O Jean-François, o Ângelo trouxe uma pergunta sobre uma questão que eu acho interessante, que ele vai mais no quesito artístico, né? Ele pergunta se o cinema impacto tem relação com a arte realista, trabalhada pelo Lukács, que é mais específica essa pergunta, mas ele traz uma que eu tenho certeza que outras pessoas aqui se fazem, que se você teria algo, já trabalhou algo ao longo da sua carreira sobre os fundamentos teóricos da produção artística mesmo, do cinema de impacto. Como trabalhar essa questão artística? E quais as possibilidades da relação com a literatura e a literatura infantil quando a gente trata de filmes de impacto, talvez o público infantil também, né? Outra pessoa que perguntou também sobre os filmes de impactos feitos hoje, e impactar gerações futuras. Nesse sentido, eu penso também no público infantil, né? A Marcha dos Pinguins impactou o público infantil, que hoje em dia, por exemplo, é adulto, está se tornando adulto, por exemplo. Bah, écoutez, alors il y a plusieurs questions, j'ai l'impression, Há várias perguntas nessa que você me coloca, Flávia. A primeira sobre as crianças. Eu, quando criei Disney Nature, quando eu fiz esse filme Caminhando nas Águas, No Caminho da Escola, são filmes que podem ser visualizados a partir de 4, 5 anos. E são filmes que eu espero, quando os descobrimos, quando temos 8, 9, 10, 11 anos, são filmes que podem marcar vocês para a vida inteira, porque vocês estarão durante 1h30 diante de uma espécie animal, diante da beleza do planeta, e são coisas que ficam impregnadas. Então, eu acho que, com relação à transmissão, com aquilo que diz respeito à possibilidade de convencer os mais jovens, esses filmes são
possíveis, não só os filmes sobre animais, os filmes de animação, e eu falava há pouco também de Miyazaki, que são filmes de animação para adultos, para a família, para as crianças, para todos. Então, há formas de falar para um grande número de pessoas, que seja através do documentário, filmes de animação ou até filmes de ficção. Voltamos ao mesmo ponto, não há diferença artística entre um filme que não é um filme de impacto e um filme de impacto. Nosso objetivo é sempre o mesmo, fazer um bom filme, um belo filme. Quando Leonardo DiCaprio faz Gatsby, o Magnífico, ele é um excelente ator num excelente filme, e não é um filme de impacto. Quando ele fala, não olhe para cima, ele é um ótimo ator num filme um ótimo filme que é um filme de impacto. Então, não há um espectro, um livro artístico de como conseguir um filme de impacto ou como artisticamente conseguir fazer um bom filme de impacto. É um bom tema que fará a diferença, mas o filme em si, as câmeras que utilizamos, a qualidade daquele que está rodando, a qualidade dos atores, do roteiro, a qualidade da realização, tudo isso é a mesma coisa. Está Sim, ligado à realização. com certeza. A gente já está se encaminhando para o final, não queremos te cansar muito também, mas tem muitas perguntas aqui. Se a gente estivesse num auditório ao vivo, estaria um clima muito caloroso, com certeza. Isso eu adoro. De pena que eu estou aqui e não posso fazer todas as perguntas, mas eu estou tentando unir algumas aqui para a gente otimizar nosso tempo. E tem uma pergunta sobre como e se filmes de festivais, prêmios em festivais, são importantes para a gente alavancar as nossas campanhas dos filmes de impacto, né? Se a gente... Essa foi a Débora que fez, a Débora Gobita. Se a gente consegue, né, com festivais e prêmios, né, conseguir alavancar, né, se isso é importante ainda. E aí, a Cláudia Chaves, eu vou emendar, ela pergunta o que, segundo você, deve fazer parte de uma boa campanha de marketing de impacto. Quais são os pontos básicos para a gente, uma vez que a gente tem o filme, fazer uma boa campanha? Eu junto com essa dos festivais, porque eu acho que elas têm a ver. Alors, deux choses. Oui, c'est Duas important. coisas. É importante ter prêmios nos festivais, porque os prêmios permitem também de irmos buscar dinheiro suplementar junto das fundações, dos mecenas, dos financiadores. Quando vocês chegam na ONU ou na Câmara dos Representantes do Brasil ou junto do governo do Senegal, com um tema específico e que vocês dizem que o seu filme ganhou os festivais XYZ, isso é uma ótima coisa. Então, os festivais são muito importantes. E para responder rapidamente a última pergunta, é um tema muito amplo, né? Esse da segunda pergunta. O que fazer para uma boa campanha de marketing de impacto? Isso depende de vários fatores, depende do tema do filme, depende do filme em si, mas não temos nunca de esquecer que devemos utilizar o filme como uma ferramenta. O filme é uma ferramenta e o filme é a melhor ferramenta para falar do tema. As difusões, os debates, uns após os outros, conversar com políticos, conversar com instituições, com ONGs, conversar com escolas, com grupos, empresas, fazer projeções e debates para grupos. É isso que temos de fazer. E, em função do tema, esses grupos serão escolas, podem ser universidades, podem ser colégios, podem ser comitês de empresa, pode ser também deputados, e depois é isso em função do alvo. Mas o mais importante é usar o filme, porque é disso que estamos falando, trata-se de um filme, usar o filme para que tenhamos um argumento de peso e que esse engajamento seja graças a isso. Bem, agradeço realmente, Flávia, por todas essas perguntas.
Eu que agradeço, nós que agradecemos imensamente. Sim, eu juro que agora eu vou terminar mesmo, porque tem várias pessoas perguntando sobre isso, e isso é algo que eu compartilho como brasileira. Não é um tema fácil, que é como que a gente... E o Thiago Bambini fez, mas eu sei que vocês todos aí se fazem, porque esse é um tema que nós estamos sempre discutindo. Eu também sou documentarista, e a gente sempre pensa nessa questão da gente conseguir ter recursos nossos para contar nossas histórias, né? As narrativas brasileiras, abre aspas do Thiago, devem ser feitas por produtores brasileiros, como você disse, mas a gente vê muitos recursos indo para projetos internacionais sobre temas brasileiros, principalmente sobre pautas do desmatamento e pauta indígena, e depois do desmonte de instituições nossas causadas aí pelo atual governo, a gente sente que a gente tem falta de recursos, né, 100% brasileiros. Como é que a gente traz recursos internacionais? Como é que a gente consegue participar dessa onda de coproduções internacionais para ter recursos, para ter olhares e recortes de quem está na linha de frente de resistência dessas pautas tão urgentes? E, ao mesmo tempo, combinar tudo isso com um tratamento artístico que engaja, que traz beleza, como os seus projetos, que são emocionantes. C'est une question difficile parce que É je connais uma pergunta difícil, porque eu não conheço suficientemente bem a situação no Brasil. Eu tenho a impressão de que há talentos de qualidade no Brasil, realizadores, diretores, produtores, que são capazes de fazer um ótimo trabalho, talvez não suficientemente, mas isso eu não posso saber, porque eu não conheço bem a fundo a questão, mas acredito que o que é importante é de ter confiança naquilo que fazemos. E até mesmo quando não somos os Estados Unidos ou a Inglaterra, que são os dois países principais em termos de documentários ambientais, o importante é acreditar naquilo que fazemos e trazer a especificidade que o Brasil pode ter. Somente vocês conhecem também o tema da Amazônia, o tema dos oceanos, o tema dos rios, o tema dos povos indígenas e primitivos, o tema dos jaguares e todos esses temas sobre os quais vocês são, por definição, os especialistas. E se vocês são os especialistas, vocês devem defender isso. Vocês têm de ter confiança nos vossos temas, na vossa capacidade para fazer isso e de ir buscar os americanos. E se falarmos de americanos, ou de ingleses, ou franceses, ou japoneses, eles necessitam trabalhar com pessoas que conhecem o tema, que são pessoas locais, que são pessoas do país, ancorados no país, e que sabem tudo isso. Então, se vocês vão buscar fora do Brasil meios, porque talvez no Brasil não haja suficiente, talvez haja métiers que existam menos no Brasil do que em outros países, vocês irão buscar esses financiamentos, pois vocês são os líderes do tema, porque a Amazônia está no Brasil, o tema dos povos primitivos está no Brasil, todos esses temas dos quais falamos estão aí, na terra de vocês. E aí vocês trarão alguém que poderá ajudá-los e ali vocês poderão negociar sobre as diferentes pessoas que irão trabalhar sobre o projeto e que graças a isso irão aprender e que se tornarão amanhã os próximos diretores importantes sobre esses temas. É isso aí. Muito obrigada. Merci beaucoup, Jean-François. Desculpe por terminar com uma pergunta Merci à vous. difícil. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas é muito bom ouvir você e isso que você disse, eu tenho certeza todo mundo aqui está comentando, é muito bom ouvir de alguém como você, com o seu know-how, o seu olhar artístico também, de que a gente tem que ter confiança nos nossos projetos e contar nossas histórias de um jeito lindo, artístico e forte, que engaje. Muito obrigada, muito mesmo obrigada, que você venha da próxima vez ao Brasil para encontrar com a gente pessoalmente
e para a gente trocar muito mais. E eu também espero. Eu também espero. E se o festival ocorrer no ano que vem, eu estarei muito feliz de poder vir encontrá-los. Foi um grande prazer de falar com vocês, ainda que tenha sido virtual. Foi um grande prazer de compartilhar. Vejo que há ainda 136 pessoas após 2 horas de evento, então, parabéns, muito obrigada. É incrível de poder falar em francês deste tema e com vocês, porque vocês são um dos países ou o país que merece o desenvolvimento do cinema de impacto. Muito obrigada a todos e uma linda jornada para todos vocês. Aqui já são 17 horas, já são 5 da tarde e acho que é meio-dia no Brasil. Bom almoço e até breve. Muito obrigada.